120 minutos. A vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Bom dia pra você que tá aqui ligado junto com a gente. Tá começando o nosso Debates da Vida. E eu convido você que está em 96.5 ou app Eu Tô Na Vida, você vem pra cá, pro nosso youtube.com/Eu Tô Na Vida. Pra quê? Pra participar junto com a gente, pra assistir ao nosso debate. Aproveita daquele joinha na nossa transmissão também. E claro, você pode participar através do chat dando a sua opinião e a nossa enquete que também já está por lá. Cláudio Apolinário, bom dia! Bom dia, Simone, bom dia a toda a nossa audiência. Estamos aqui ao vivo para mais um Debates da Vida. E hoje o tema é um tema tinhoso, é um tema complicado, é um tema que ainda há muitas dúvidas ou é um tema que há muitas convicções. E que hoje nós vamos tirar as dúvidas, nós vamos talvez mexer um pouco com as convicções. Mas o tema de hoje é o seguinte: haverá salvação para os suicidas? A pessoa se suicidou, vai direto para o inferno? A possibilidade para o céu? Qual é a sua opinião? Haverá salvação para os suicidas? Hoje participando comigo, ao vivo, o pastor Luciano Scala, também o pastor Davi Vieira e participação especial, o pastor Tiago Davi, no terceiro bloco. Pastor Luciano Scala, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia, pastor Davi, bom dia a todos vocês que estão acompanhando o programa, toda a produção da rádio. É um prazer estar aqui mais um dia, falar de um assunto extremamente espinhoso, complexo, mas vamos juntos, com certeza quem ficar com a gente aí vai ter bastante elementos para pensar acerca dessa temática. Maravilha, pastor Davi, bom dia. Pastor Cláudio, bom dia. Pastor Luciano, equipe Rádio Vida, bom dia. Como disse o pastor Luciano, é um tema muito espinhoso, mas eu acredito que nós vamos conseguir sanar algumas dúvidas e trazer uma reflexão que priorize e valorize a vida. Maravilha. Então nós vamos lá, cada um vai ter 5 minutos. Vocês já participaram desse formato comigo, formato presidencial? Não. 5 minutos vocês têm à disposição e que vocês usam da forma que bem entenderem. Então eu vou começar com o pastor Luciano. Ele pode usar 30 segundos, passar para o senhor, ou ele pode usar 1 minuto, passar para o senhor, ou ele pode usar os 5 minutos. Ele que sabe. Voltou para o senhor também toma a decisão. Se o senhor usa 30 e volta para ele, ou se o senhor usa 3 minutos ou 5 minutos, fica à sua disposição. O seu relógio está aqui embaixo, o relógio do pastor Luciano ali em cima. Começa com o pastor Luciano, 5 minutos, pastor. Muito bem, para a gente começar a pensar um pouquinho sobre essa questão, hoje eu vou me posicionar exatamente dizendo que existe sim a possibilidade de perder a salvação quando a pessoa comete o pecado do suicídio. É um tema complexo porque, como eu até disse anteriormente, fora do ar com o pastor, é um tema que a gente consegue se posicionar nos dois lados, com muita facilidade. Mas eu preciso tomar um posicionamento, e o meu posicionamento que sim, que perde a salvação. Nós temos exemplos na Bíblia? Sim, nós temos. Existem pelo menos 5 exemplos na Bíblia de pessoas que cometeram suicídio. E se eu não estiver enganado, são 5 exemplos apenas. E olhando para esses exemplos, nós vamos perceber o quê? Que primeiro, todos esses que cometeram suicídio foram pessoas que estiveram fora da direção de Deus. Foram pessoas que, quando chegaram no limite, quando chegaram num momento crucial para cometer o suicídio, foram pessoas que estavam fora da presença de Deus. Nós temos outros exemplos de pessoas que chegaram numa situação extrema. Nós poderíamos citar, por exemplo, Moisés, nós poderíamos citar o próprio exemplo do profeta Elias e outros exemplos de homens de Deus que chegaram numa situação extrema. O exemplo de Jonas, mas foram pessoas que na sua angústia, foram pessoas que no seu momento de ápice de angústia, de sofrimento, se posicionaram em buscar a Deus, se posicionaram em buscar refúgio em Deus. Então, o meu posicionamento hoje não é de julgamento, é um posicionamento que eu quero tomar com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito, porque eu sei que existem pessoas que estão assistindo esse programa e que já tiveram que lidar com esse dilema dentro da sua família ou de algum conhecido, mas dentro daquilo que eu conheço da Bíblia, daquilo que eu estudei acerca do tema, acerca do suicídio, eu acredito que sim, que a pessoa, infelizmente, ela perde a salvação, porque ela comete o pecado, ela vai ferir o 5º mandamento, ela vai ferir o não matarás, e ela está indo por um caminho que está totalmente
reprovado pelas Escrituras. Maravilha, utilizou 2 minutos e 19. Um pouquinho, eu demorei para apertar, eu dou um boizinho no final. Tá certo. Pastor Davi, 5 minutos. Bom, além de ser um tema extremamente delicado, eu acredito que os nossos ouvintes estão atentos porque nós estamos no Setembro Amarelo, um mês em que tratamos a prevenção ao suicídio. O suicídio, desde eras muito remotas, ele sempre foi tratado como um ato que não era justificável. Por exemplo, na Roma Antiga, o suicídio era visto como algo desonroso e a pessoa chegava a ser escarnecida pelos inimigos. Já, por outro lado, a filosofia estoica, ela justificava e exaltava o suicídio, dizendo que é lícito morrer a quem já não interessa mais viver. Alguns filósofos existencialistas até levavam em consideração a possibilidade de uma pessoa que desanimou, já não tem mais nenhuma vontade de viver, praticasse também o suicídio. Um dos casos que o suicídio foi evitado na Bíblia Sagrada foi em Atos capítulo de número 16, verso 27, 28, quando Paulo intervém na tentativa de suicídio do carcereiro, quando ele vê que as portas da prisão foram abertas misteriosamente. Biblicamente falando, o suicídio é pecado. Isto é um fato. Ele fere um dos mandamentos, que é o não matarás. E os grandes teólogos da igreja falaram sobre o suicídio. Por exemplo, Agostinho de Hipona, ele chegou a dizer que o suicídio era uma perversão detestável, porque feria o mandamento não matarás. Já Tomás de Aquino defendeu que o suicídio era antinatural, era uma ofensa contra a família e a comunidade, e era uma usurpação do poder de Deus, pois só Deus pode dar e tirar a vida. O suicídio também foi debatido dentro da igreja de forma conciliar. Por exemplo, no ano 693, no Concílio de Toledo, foi definido que quem praticasse o suicídio deveria sofrer excomunhão e não deveria ser enterrado junto com os outros que eram praticantes da fé cristã. Mas olhando à luz da Bíblia, e eu quero defender de forma muito cautelosa, de forma muito cuidadosa e de forma muito bíblica e teológica, que existe sim uma possibilidade de salvação para alguns casos e para algumas pessoas que cometeram ou Deus as livre que cometam suicídio. Em alguns casos muito específicos, e nós precisaremos analisar cuidadosamente à luz da Bíblia Sagrada. Como o pastor Luciano, que me antecedeu, disse, nós temos 6 casos de suicídios na Bíblia. Nós temos o caso de Sansão em Juízes. Aliás, o caso de Sansão, e posteriormente eu quero falar sobre ele não chega a ser considerado um suicídio. Ele chega a ser chamado de sacrifício de guerra. Nós temos o caso de Abimeleque, Juízes 9, nós temos o caso de Saul, 1 Samuel 31, nós temos o escudeiro de Saul, nós temos Aitofel em 2 Samuel 17, nós temos Zinri, 1 Reis 16, e nós temos o caso de Judas em Mateus 27. Então, no decorrer do programa, nós vamos analisar à luz da Bíblia que existe sim uma possibilidade de salvação. Afinal de contas, a pessoa que foi salva em Cristo, a pessoa que confiou plenamente no sacrifício vicário de Cristo, ela pode passar por esses momentos de profunda depressão, burnout, dentre outros problemas de ordem psicossomática e, infelizmente, em alguns casos, chegar às vias de fato. Mas se esta pessoa crer em Cristo, se esta pessoa tinha a vida dela em Cristo e o nome escrito no livro da vida, nem a morte, nem a vida podem separá-la do amor de Deus. Maravilha, utilizou 4 minutos e 20, na próxima etapa terá aí 40 segundos. Pastor Luciano Scala, tá contigo. Meu amigo. Ele praticou um suicídio. Exatamente. Mas tudo bem. Suicidou o tempo dele. Bom, pastor, é um tema que
deve ser trabalhado, justamente porque ao se trabalhar esse tema, nós estamos certamente lidando com a prevenção. Todos nós estamos sujeitos a chegar num momento de esgotamento emocional, um momento em que a pessoa entra em desespero, perde o controle da situação, e essa possibilidade pode passar na cabeça da pessoa. Biblicamente, nós não conseguimos assegurar que essa pessoa que cometeu tal ato, ela não tenha perdido a salvação. Biblicamente, nós não conseguimos afirmar isso. É claro que nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de não apenas da martiologia do pecado, mas nós estamos falando do aspecto soteriológico do tema, nós estamos falando da salvação. E nós sabemos que salvação é um departamento de Deus, divino. Existem mistérios ao redor da temática salvação. Mas acerca do suicídio, não tem como nós afirmarmos pelos exemplos da Bíblia. Nós temos exemplos de Judas, nós temos exemplo de Saul, pessoas que estavam fora da presença de Deus. O exemplo de Sansão, daí nós podemos questionar se foi um suicídio, se ele foi mártir, se foi um efeito colateral da vingança. Já é uma situação até mais complexa para nós lidarmos. Mas de forma bem simples, bem rasa, suicídio é um pecado. E como todo outro pecado, ele deve ser confessado, deve existir o arrependimento. Então a pessoa que comete suicídio, às vezes a pessoa, de repente, ela teve um ato naquele momento de desespero, e ela vai para o hospital, ela é internada, e ela tem um tempo ainda para conseguir refletir. Eu acredito que ela possa se arrepender e alcançar o perdão e alcançar a salvação. Mas aquela pessoa, pastor, que naquele ato ali, naquele momento de explosão, ela faz e não teve o tempo de se arrepender, não teve o tempo de pedir perdão para Deus, eu acredito sim que essa pessoa, infelizmente, ela tenha perdido a salvação. Se a pessoa fez o ato e deu tempo de se arrepender, claro que ela pode ser salva, porque o pecado ele pode ser perdoado. Maravilha, guardou 20 segundos pro final. Não sei o que ele vai falar, então eu vou deixar 20 segundos Perfeito. Na manga. Aqui o que manda nesse formato é o gerenciamento do tempo. Beleza. Gerenciou bem. Vai lá, pastor Davi. Ótimo. Bom, aproveitando esses 40 segundos finais, eu me posiciono soteriologicamente, crendo que a pessoa que foi salva em Cristo uma vez, a salvação dela está garantida pela vida eterna. Afinal de contas, a salvação ela começa em Deus e ela é consumada também em Deus. Pronto. Maravilha, deixou 20. Dou pra ele os outros 20, não? Não, né? Egoísta. Vai lá, pastor Luciano, 20 segundos. Exatamente. Então, assim, pra gente finalizar esse primeiro bloco, o meu posicionamento é esse. Acredito que a pessoa, ela perde a salvação pelo fato de não ter o tempo hábil de se arrepender. Então vale a pena sim a pessoa que está acompanhando o programa refletir sobre esse tema, trabalhar esse tema dentro da sua casa, porque com certeza, tendo essa consciência, nós podemos prevenir sim que pessoas, infelizmente, cometam esse pecado. Maravilha! Nós vamos então ao nosso intervalo. Obrigado aos nossos convidados por honrarem o tempo. Nós vamos ao intervalo e nós voltamos já com esse tema de hoje. Haverá salvação para aquele que se suicida? A pessoa foi lá, tirou a própria vida. Ela tem salvação? Nós queremos a sua participação e a sua opinião. YouTube, Facebook e Instagram, Eu Tô Na Vida. E também através do nosso WhatsApp da vida, que é o 12997472010. O próximo bloco, nós temos o momento do embate entre os nossos convidados. Eles poderão questionar um ao outro e eu também. E também a participação dos nossos ouvintes. Em áudio, em vídeo de até 30 segundos e também opiniões digitadas. Mande para cá, 12997472010. O debate da vida volta daqui a pouco. A paz. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário e mais uma vez eu peço que você preste muita atenção. Estamos a menos de 15 dias da eleição para o Conselho Tutelar e a comunidade LGBT levantou um grande movimento para eleger conselheiros comprometidos com a causa LGBT. Minha preocupação não está neles, mas na nossa negligência. Infelizmente, muitos ainda não acordaram para esta realidade que está diante dos nossos olhos. Mas preste atenção, a sua omissão pode determinar o futuro das próximas gerações. Me perdoem a sinceridade,
mas eu estou assustado com o silêncio de muitos cristãos que não querem se posicionar. Eu não vou recuar e eu preciso saber quem está comigo nesta batalha pelos nossos filhos e netos. Preste atenção, a nossa luta não é institucional, mas é por valores e princípios. Se você está comigo nesta luta, me envie um WhatsApp agora para o 12 98820 5522. 12 98820 5522. Não seja negligente. Eu e você, como cidadãos, temos a obrigação de influenciar. Se é um direito do movimento LGBT colocar pessoas alinhadas com a causa deles, também é um direito nosso colocar pessoas com princípios e valores. Ore por mim. A batalha já está grande, mas eu não serei negligente. Eu não vou recuar. Que Deus nos dirija. Siga o Pastor Cláudio nas redes sociais. @Cláudio Apolinário. Música boa Toca na vida. Sejam todos bem-vindos ao melhor lugar para ampliar o conhecimento, desenvolver o caráter dos seus filhos e aprender com princípios cristãos. Sejam bem-vindos ao Centro Educacional Vera Magaldi. O Centro Educacional Vera Magaldi conta com o sistema Mackenzie de ensino e trabalha com metodologia da abordagem educacional por princípios. Matrículas abertas para 2023. Matricule o seu filho já. Mande um WhatsApp agora no 12 99678 3003. Centro Educacional Vera Magaldi em São José dos Campos, uma escola alicerçada em valores cristãos, um lugar de valor. Sintoniza aí. É tudo de bom. Fala, ouvintes da Vida, aqui é a Juliane Souza e eu quero te convidar para conhecer o site da Vida, vidafm.com.br. A vida é tudo de bom. Vida FM. Vida. Muitos cristãos estão vivendo ideias marxistas sem perceber. Mas o que é o marxismo? É possível ser cristão e ser marxista? Depois do livro Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, o professor e escritor Eginaldo Hélio te leva a perceber a grande diferença entre o cristianismo bíblico e o marxismo. Dragão Vermelho. O marxismo à luz da Bíblia. À venda pelo site lojamissãoatenas.com.br. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Questão de Opinião, um programa para quem gosta de posicionamento. De segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã, aqui nos 96.5 da Rádio Vida FM. E também pelo youtube.com/Movimento Influenciar. Notícias diárias comentadas por analistas conservadores de vários lugares do país. Traga seu ponto de vista e também fique por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, no Questão de Opinião. Vida é tudo de bom. E hoje é quinta-feira, tem Reaviva na Bíblica Vida, né, Cláudio? Bora, Simone, aí, bora pro Reaviva? Bora pro Reaviva, vamos lá. Bora pro Reaviva, hoje às 8 horas da noite, te esperamos na Avenida Doutor Mário Galvão, número 584, Avenida Doutor Mário Galvão, número 584, no Jardim Bela Vista, no centro de São José dos Campos. Um culto de avivamento, um culto de fortalecimento da sua fé. O culto tem crescido, tem enchido, então é muito importante que você compareça. Se você puder, chegue um pouquinho antes. Nós começamos pontualmente às 8 e terminamos por volta de 9h30. Então será muito bom a tua participação, ok? Avenida Doutor Mário Galvão, número 584, Jardim Bela Vista, no centro de São José dos Campos. Pastor, mas eu não sou de São José. São José, Taubaté, Jacareí, Caçapava, tem vindo pessoas de Mogi das Cruzes, então será muito bom se você puder participar conosco, ok? Esses dias foi uma pessoa lá que falou, pastor, eu sou de Osasco. Falei, caramba, você saiu de Osasco pra vir na Bíblica Vida de São José. Ele falou, eu queria te conhecer. Falei, caramba, glória a Deus pela tua vida. Tá bom? Então se você quiser participar, hoje à noite, às 10 horas da noite, estaremos, 10 horas da noite, às 8 horas da noite, estaremos reunidos no nosso Reaviva. Avenida Doutor Mário Galvão, número 584, Jardim Bela Vista, no centro de São José. Domingo também culto às 10 horas da manhã.
Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. Tem debate, tem a sua participação também. Você que ainda não mandou o seu áudio ou seu vídeo de 30 segundos dando a sua opinião, pode mandar aqui através do nosso WhatsApp da vida, 12997472010. E a nossa enquete, Cláudio, como é que tá? Simone, a enquete tá equilibrada. Meio a meio. Tá bem perto. Não tá meio a meio, mas tá 55% dizendo que sim, que haverá salvação para os suicidas. E 45% estão dizendo que não. Então tá quase no meio a meio, mas com a margem de erro de 2 a 3 pontos percentuais, aqui ainda tá fora da margem de erro. Então o sim está ganhando, dizendo que 55% dizendo que haverá salvação para os suicidas e 45% dizendo que não, ok? Participações de ouvintes, não temos ainda áudio, não temos ainda vídeo, a Simone vai ficar abandonada. Pois é. Então se você tiver áudio ou vídeo de até 30 segundos, mande pra cá dando a sua opinião. E aí, haverá salvação para os suicidas? Davi Márcio, ou David Márcio, creio que as pessoas que conhecem a palavra de Deus, sim, a condenação. Mas a pessoa que cometeu o suicídio, mas não conheceu a palavra, mas e a pessoa, ele faz uma pergunta, mas e a pessoa que cometeu o suicídio, mas não conheceu a palavra em esfera alguma? Olha, acho que eu não vou nem mais ler nenhuma outra opinião, acho que a dele aqui já dá um debate pra gente aqui. E aí, a pessoa não conheceu a Jesus, ela não conheceu a Cristo, e ela foi lá e se suicidou. E aí, ela vai ter salvação? Isso entra num outro debate, mas vale a pena a gente levantar aqui. Senhores. Na verdade, se ela não conheceu Jesus, ela não conheceu o caminho da salvação. Então já parte daí. Não precisa nem entrar na questão do suicídio. A pergunta é muito fácil de ser respondida. É idem. João 14,16. Eu sou o caminho. Mas e aqueles que acreditam que a pessoa, ela não precisa ter ouvido a palavra na igreja, por alguém que pregou? Que Deus pode ter se revelado para ela em sonho, coisa assim. Bom, esse ponto é interessante. Elas tratam isso como a revelação geral, né? Exato. Formas de Deus se revelar salvificamente para estas pessoas. Mas tem um ponto em comum. A revelação geral hoje ela é tratada como uma manifestação para aqueles que não têm a oportunidade de ouvir o Evangelho. Se esta pessoa tem a oportunidade de ouvir o Evangelho ou teve a oportunidade e recusou, a revelação geral ela não é maior que a revelação especial, que é a própria palavra, sendo o próprio Cristo pregado. Ok, mas aqui ele não coloca como alguém que não... alguém que recusou, ele diz alguém que não conheceu a palavra. Ele não conheceu a palavra, mas ele teve essa revelação geral? Impossível. Por quê? Porque mesmo dentro da revelação geral, a revelação geral ela impulsiona a pessoa para a revelação especial. Os atributos de Deus, disse Paulo em Romanos capítulo 1, eles são revelados através da natureza, para que esta pessoa olhe para Deus. Olhou para Deus, ele não olhou para a palavra. Para Deus. Ele não teve acesso à palavra, à Bíblia escrita. Vamos olhar para esse tempo, né? Se a gente for olhar no passado, a gente até pode pensar na questão da Bíblia. Mas olhando para o agora, a função da revelação geral é impulsionar as pessoas para a revelação especial. Então esta pessoa, de alguma forma, teria sido impulsionada, levada a olhar para as Escrituras Sagradas. Porque mas se ele mora num país que a Bíblia não pode entrar? Vamos lá, por exemplo, a Coreia do Norte, no caso, né? A pessoa não vai ter aquele acesso. Aí, nesse caso, salvo exceções e com as devidas vênias, nesse caso, há sim uma possibilidade. Então pronto. Então nós temos um exemplo dali eu já arranquei o sim, pastor Luciano. Não, mas porque o senhor deu uma trabalhada legal na ideia. Né? Deu uma lapidada na já mudou. Não, mas a questão é que os povos não alcançados, né? Se a salvação alcança eles, sim. Eu creio que sim, eles podem ser alcançados pela salvação. Então já consegui mais um sim, gente, 2. Mas, olhando para essa questão aqui da pergunta do nosso ouvinte, a pessoa tem que conhecer Jesus, né? Então... Então, mas o que ele está colocando é não conheceu a palavra em esfera alguma. Então, ela não está salva. Mas não conheceu a palavra, mas ela conheceu Cristo. Ela não está salva, porque por que não? A salvação ela vem por Cristo. Então, mas ela conheceu Cristo nessa revelação geral. Mas eu acredito sim. É num país que não pode, a Coreia do Norte da vida, é uma China da vida, que ele não tem acesso à Bíblia, mas ele teve o conhecimento geral de, peraí, existiu um Cristo. Sim. Biblicamente, como a gente consegue apresentar essa questão? Biblicamente, nós falamos que o único caminho é Jesus. Jesus, não a palavra. Biblicamente é isso. Mas agora, Jesus ou a palavra? Agora, pensar de forma hipotética, a gente pode pensar, não tem problema algum. Não, mas mas a pessoa vai a Jesus,
ganha a salvação? Através de Jesus ou através da palavra? Através de Jesus. Através de Jesus. A pergunta do ouvinte é: não conheceu a palavra. Jesus é a palavra ou Jesus está na palavra? Jesus ele é a verdade. Vocês estão anotando aí os temas para os próximos debates? É algo que me parece, né? Vamos lá, que é o Rodrigo. Tá meio filosófico hoje, né, pastor? Pastores, muito me entristece saber que a possibilidade de esses irem para o inferno, sabendo que a pessoa está fora da casinha. O cara não sabe nem o nome, ele vai pensar em salvação. Deus não teria misericórdia desse filho? Poxa, tá vindo bastante pergunta. Pergunta, vai lá. Bom, esse ponto é interessante. Se a pessoa está sofrendo por um problema psicossomático e ela já perdeu, digamos assim, a racionalidade, ela já perdeu a volição, ela está tomada pelo desespero, porém, anteriormente, esta pessoa havia confessado Cristo como Salvador, nesse caso, é um dos casos que eu acredito que é assim a oportunidade de salvação pela misericórdia, pelo grande amor de Deus, e porque esta pessoa foi salva anteriormente. Mas ela conhecia Cristo e mesmo caso assim ela tenha o conhecido. Suponhamos que esta pessoa não tenha conhecido a Cristo e, dados os dilemas da vida, esta pessoa entrou em desespero e acabou se suicidando. Nós não podemos, em hipótese alguma, dizer nesse caso que alguém que não conheceu a Cristo foi salvo, porque senão nós vamos estar criando um outro método salvífico que não seja a mediação de Cristo. Então, nesse caso, infelizmente, dolorosamente e tragicamente, nós precisamos dizer que sem Cristo não há salvação. Não, mas eu acho que essa aí não sei nem se tem dor, né? Porque é base da fé. Sem Cristo não há salvação. A única colocação do ouvinte não seria Cristo, mas sim a palavra, né? Mas e aí, pastor Luciano Scala? O cara nem sabe o nome, ele tá perdido e Deus não teria misericórdia? Então, daí também é uma questão que nós vamos para um departamento bem complicado, né? Como que Deus vai lidar com uma situação dessa? A questão do suicídio, pastor, ela se torna complexa porque ela vai envolver questões de saúde. Então nós estamos falando de uma pessoa que está enferma, né? Que ela está doente. Como que Deus lida com essa pessoa? Se nós formos utilizar a Bíblia ela acaba que ela se torna um instrumento cortante e frio para falar desse tema. Biblicamente, se alguém chegar e sentar na minha sala, biblicamente, pastor, sim ou não, eu vou me posicionar da forma que desde o começo do programa. A pessoa ela vai perder a salvação. Mas existe essa questão. E como que Deus lida, né, com uma pessoa enferma? Porque existem pessoas que cometem suicídio e, de fato, como foi colocado aí, a pessoa está fora da realidade. Como que Deus vai lidar com essa questão? Daí eu não consigo também, biblicamente, bater o martelo e falar, independente de qualquer coisa, ela vai perder a salvação. Eu não conseguiria fazer isso, não seria frio para fazer isso. Tá, então nesse caso, o que o senhor está dizendo é, num caso de doença, há possibilidade de salvação. Sim, acredito que possa, sim, possa. Ok. Mas, a pessoa fora dessa situação de doença, a pessoa na sua consciência, na sua razão, tenho para mim que ela perde a salvação. Em qualquer circunstância? Sim. Enforcou, veneno de rato, pulou da ponte, qualquer uma dessas perdeu salvação. Acredito assim, pastor, que se a pessoa ela comete o ato e ela morre imediatamente, sem o tempo hábil de ela se arrepender, de pedir perdão, refletir, ela de fato perde. Agora, a pessoa que toma um remédio, de repente ela não morre imediatamente, ela vai para o hospital, fica 2-3 dias hospitalizada e vem a óbito. Essa pessoa ela teve um tempo. De repente, naquele tempo, ela pediu perdão, ela se arrependeu, ela refletiu, e o perdão, claro que alcançou a vida dela. Porém, eu digo aos ouvintes, não arrisque, porque nós estamos falando de vida, estamos falando de salvação. Então não coloque em risco a sua salvação. Em acreditar que vai ter tempo de você se arrepender, né? E voltar atrás. Bom, Juliana de São José dos Campos, é triste talvez até ouvir que não será salvo, principalmente quando foi um ente querido. Kelly de Caçapava, pastor Luciano, um membro seu chega e pergunta se tal pessoa da família dela que tirou a vida será salvo. Você simplesmente diz não? Isso não vai magoar a pessoa? Então, é que tá, é uma questão que fica difícil pra gente chegar e... Eu já tive que fazer velório de pessoa que cometeu suicídio. E é uma situação muito complicada, porque nós estamos lidando com a realidade do que a Bíblia diz.
Eclesiastes 8, versículo 8, vai dizer que Deus é o dono da vida, né? Nós temos outros exemplos, como lá em Êxodo, que fala acerca dos mandamentos, que vai ferir um mandamento. É claro que nós, de forma pastoral, temos todo um cuidado para explicar para a pessoa. Temos o cuidado de colocar que salvação é departamento de Deus. Mas uma pessoa que chega para mim e pergunta biblicamente, pastor, o que o pastor acredita? Eu vou falar biblicamente. Então, biblicamente, o que o senhor diria nessa condição aí? Perdeu a salvação. Porque certamente perdeu a salvação. Certamente perdeu. Como que o senhor agiria, pastor Davi? Bom, primeiramente nós temos que ver o histórico da pessoa. Porque, afinal de contas, a salvação não se perde por um ato. A salvação foi dada gratuitamente e a vida com Deus e a vida de Deus nesta pessoa é o que garante a salvação dela. Foi o sacrifício de Cristo na cruz. Claro que nós não podemos aqui, em hipótese alguma, e penso eu que a audiência que esse programa tem é uma audiência inteligente, madura e compreende o que nós estamos falando, nós não estamos diminuindo a gravidade do pecado do suicídio. E a fala correta é essa: pecado do suicídio. Não estamos diminuindo a gravidade. O que nós estamos fazendo é mostrando que o suicídio possui uma gravidade, só que esta gravidade não é mais forte, digamos assim, do que o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, se esta pessoa passou a vida inteira dela servindo a Cristo piamente, fielmente, piedosamente, foi salva, tem o nome escrito no livro da vida, viveu a vida dela biblicamente, corretamente, demonstrou ter o comportamento, as características e os adjetivos que um salvo possui, mas infelizmente a vida a golpeou fortemente e esta pessoa chegou às vias de fato. Cristo salvou esta pessoa. Esta pessoa já tinha e teve um histórico de vida com Deus. Então o que vale é o histórico, pastor Luciano? Então, eu tô ouvindo aqui o pastor e, claro, pastor, pelo amor de Deus, com muito respeito, né? Por favor, eu tô pastor. aqui te ouvindo e pensando, eu não penso assim, porque eu não creio, né, que pelo fato de eu ter passado, eu tive um histórico, né? Eu não diria histórico, né? Deixa eu tentar propor a minha palavra para que não surja de repente um espantalho. Esta pessoa foi salva por Cristo. Cristo a salvou. E nós vamos cair em 4 dilemas se nós falarmos que uma pessoa que foi salva, ao se suicidar, perdeu a salvação. Primeiro dilema é, se ela foi salva, se ela é salva e ela se suicidou, o que aconteceu entre esse meio tempo da salvação e do suicídio? Deus não teve poder para livrá-la desse problema? É um dilema que surge e muito provavelmente vai surgir essa pergunta posteriormente. Segundo dilema, se esta pessoa foi salva em Cristo e se suicidou, a obra de Cristo não abrange também este pecado? Já que o próprio Jesus disse que todo pecado ao homem será perdoado, com exceção da blasfêmia ao Espírito Santo. Mas esse pecado não tem que ser reconhecido, arrependido, confessados, né? Porque nós estamos falando, o suicídio, o senhor também concorda comigo que o suicídio é um pecado. Óbvio, isso todos nós concordamos nesse aspecto. Sim, é um pecado, né? Nós estamos ferindo o mandamento de Êxodo 20:13, nós estamos querendo colocar um basta na vida e a vida pertence a Deus. Então, assim, nós entendemos como pecado. Mas esse pecado não é confessado. Eu tô abrindo uma possibilidade, porque nós estamos falando do suicídio, mas poderia ser adultério, poderia ser a pessoa que está em fornicação, poderia ser a pessoa que está em qualquer outra prática pecaminosa. Olhando que todos esses pecados, após esses pecados, normalmente as pessoas não morrem. Ela vai ter aquele espaço de confissão. Se arrepender, exatamente. Mas a pessoa que comete tais pecados, se ela não se arrepende, se ela não se... vai lá, se arrepende, chora aos pés de Deus, se converte verdadeiramente, ela não perde a salvação ainda assim? Eu tenho para mim que ela perde. Bom, se nós olharmos no ambiente soteriológico, eu acredito que o senhor é arminiano, né? Sim. Pelo que o senhor está falando. Então, se nós olharmos pelo que o senhor está falando, o senhor é calvinista. Tu dizes. Assembleia calvinista. Pelo que o senhor está falando, é um calviniano, né? Tu dizes, né? Calviniano pentecostal. Não existe isso. Clássico. É clássico. Calvinista, pentecostal e clássico. Não existe isso. Mas, se nós olharmos soteriologicamente, a pessoa que foi salva, a salvação dela está guardada em Deus. Ela está guardada uma vez em Deus. salvo para sempre. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. O próprio Jesus disse isso em João 10, que ele
tem as suas ovelhas e ninguém as arrebata da mão dele, né? Mas é óbvio, gente, o que nós estamos tratando, em hipótese alguma, é uma liberação para, olha, você está sofrendo, você está passando por esse problema, vai lá, se suicide, você vai resolver e você vai para o céu. Nada disso. Os ouvintes têm que estar cientes que o suicídio é um pecado, e eu faço das palavras do pastor Luciano as minhas palavras. Não ponha em xeque a sua salvação. Exatamente. Não peque premeditadamente. Porque o pecado premeditado, ele é um pecado que, biblicamente falando, é complicado ser resolvido. Porque a pessoa premeditou. Ela fez da graça de Deus uma graça barata, achando que poderia pecar livremente e no futuro ela teria, digamos assim, um bônus pelo ônus que ela entregou. Então, você que é crente, está passando por problemas psicossomáticos, procure tanto a sala pastoral, como procure também profissionais que possam te ajudar, para que você não chegue às vias de fato. Mas suponhamos que tem alguém me ouvindo que teve um parente que chegou às vias de fato. Era uma pessoa crente, piedosa, salva em Cristo Jesus. Tem que haver dentro de nós esta esperança, como a salvação é um departamento de Deus, que a obra de Cristo também alcançou esta pessoa. Bom, deixa eu ouvir aqui 2 ouvintes, nós temos 2 áudios, Simone. Isso mesmo, vamos lá. A Denise da Bahia e também o Zenildo. Pastor, bom dia. Eu fico muito preocupada, né, com essas coisas, porque uma colega minha da igreja se matou, ela ficou depressiva, foi internada, depois ela se matou. E eu fiquei muito tempo questionando o Senhor, porque o Senhor permitiu, que se ela foi salva. E quando um dia Deus disse para mim aquietar meu coração, me ficar calma. Então hoje eu só quero ouvir o debate aí, né? Eu estou assim, expectativa, para ver o que você vai aprender. Hoje eu estou só aprendendo com esse debate. Bom dia, Zenildo da cidade de Sumaré. A palavra diz que não tem salvação. Se a palavra diz que não tem salvação, ela não está especificando A ou B, condição psíquica, social. Simplesmente está dizendo que não. Como disse o pastor, é frio, é duro, mas é a realidade. E aí, então a Bíblia é fria, é dura? O senhor que levantou a bola, pastor Luciano, segura a onda. E aí, isso? A Bíblia, pastor, ela... Existem algumas questões que ela trata com muita clareza, ela não vai fletar, não vai deixar o negocinho mais colorido. Então, assim, acerca desse tema, eu acredito que a nossa intenção aqui não é trazer mais angústia para quem infelizmente teve que lidar com essa questão, mas é exatamente para prevenir, para dizer para a pessoa que está em angústia que existe alívio para a alma. Mateus capítulo 11. A pessoa está angustiada, versículo 28. Vai lá, vinde, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A intenção, penso eu, né? A minha fala aqui é exatamente para isso. É para falar para você que está em angústia, que está em depressão, que existe alívio para sua alma. Que suicídio não é saída, que suicídio não é a rota correta para você sair desta situação. A Bíblia fala acerca do pecado e ela fala com clareza. A Bíblia fala acerca do juízo, fala com muita clareza sobre o juízo. Mas, pastores, mas também não pode ser também um argumento exatamente para que a pessoa não pratique? Ou seja, olha, eu vou dizer que a pessoa vai para o inferno se ela se suicidar exatamente para que ela não se suicide, para não ir para o inferno? Sim. Esse argumento foi muito utilizado na Idade Média. Sim, com vários fatores, inclusive, né? Não pode assistir televisão porque é pecado. Como vários. Nós deixamos, em certo aspecto, de tratar o problema e colocamos apenas uma cerca. Olha, não pode isso porque é pecado, ponto final, né? Então essa é uma pergunta. Será que o suicídio também não é essa mesma cerca? Claro que ele entra nesse aspecto. Por exemplo, se a gente olhar para o período medieval, a pessoa que se suicidava, ela tinha, depois de morta, ela tinha a mão direita decepada, cortada. Ela tinha os bens confiscados pelo governo e dados para o Estado, né? A família passava por vergonhas públicas. Tudo isso para que os outros olhassem como exemplo e não praticassem o suicídio. O problema é que hoje nós temos dilemas teológicos que a Bíblia não trata abertamente. Nós temos na Bíblia 6 casos abertos de suicídio, com exceção de Sansão, e se contar Sansão, 7. E nenhum desses casos nós temos uma orientação epistolar, nós temos uma orientação dos profetas menores ou maiores. Nós não temos orientação nenhuma na Bíblia dizendo, olha, o suicida vai para o inferno.
o suicida vai para o céu. É que, na verdade, nós temos princípios. Essa palavra também, ela é nova. Suicida ou suicídio é uma palavra nova. Não tem na Bíblia. Acho que é século, se eu não estiver enganado, século XVI ou século... Sim, foi depois da Revolução Francesa. Sim. Que passaram a olhar o suicídio, Exatamente. século XVI, XVII, com outros olhos. Mas peraí. Acho que a gente acaba o debate, então, hein? Peraí, se não tem a palavra suicídio na Bíblia, o que nós estamos discutindo? Não, mas nós estamos discutindo a vida. E a vida é sagrada. Então, nós estamos falando... ok, mas nós estamos discutindo, então, que se haverá salvação para os suicidas. Vocês estão dizendo que a Bíblia não fala sobre. Então, mas é que nós podemos dar nome de suicídio para outras coisas. A pessoa que comete o auto-homicídio, digamos. É o suicídio. Mas a Bíblia fala de auto-homicídio? Então, mas ela fala do homicídio. Ou nós estamos criando? Ela fala do homicídio. Na verdade... A pessoa praticar contra ela mesma. A pessoa não praticar o amor próprio. Não, mas homicídio é homicídio, suicídio é suicídio, não são coisas distintas? Hoje nós conseguimos fazer esse conceito, essa divisão no conceito, né? Mas não tem na Bíblia. A palavra suicídio, a gente vai encontrar esse desdobramento, como nós estamos debatendo aqui, essa reflexão é mais posterior. Mas nós temos elementos suficientes para a gente tratar desse tema. Na verdade, a Bíblia tem elementos para tratar qualquer tema que a gente quiser tratar. A gente encontra elementos. Com base na interpretação. Sim. Então, nós não podemos... Por exemplo, a palavra droga a gente não encontra. Mas a gente pode propor uma reflexão acerca das drogas dentro da Bíblia sem problema algum. Não, a gente não pode pegar a ausência de uma coisa e achar que aquela ausência significa que não trate. Nós não temos a palavra suicídio, assim como nós não temos a palavra trindade, nós não temos a palavra avivamento, nós não temos a palavra pericorese. Muitas palavras nós não temos na Bíblia, são termos cunhados posteriores, né? Mas, por exemplo, a questão do suicídio, nós não temos a palavra suicídio, mas nós temos os princípios na Bíblia do que é o suicídio. Nós temos o caso de Saul, que vendo o exército filisteu prevalecer, pediu para o soldado feri-lo, e como o soldado não quis, ele se lançou sobre a sua própria espada. Nós temos Aitofel, que quando não teve o seu conselho aceito por Absalão, foi lá, se suicidou também. Nós temos o caso de Judas, que se suicidou depois de ter vendido Jesus e ter sentido remorso. Então nós não temos lá especificamente Judas se suicidou, mas nós temos Judas se enforcou. Saul se matou. É como a questão do aborto, uma questão que a gente trabalha bastante em debates. A palavra também a gente não vai encontrar. Embora aí o que o senhor colocou, pastor Davi, situações na Bíblia que demonstram que a pessoa tirou a própria vida. A pessoa tirou a própria vida, ela cometeu um auto-assassinato. Ok, mas a minha pergunta é, na Bíblia nós encontramos algum texto que diz que a pessoa que comete o próprio assassinato, ela perde a salvação? O pastor Luciano vai responder essa, depois eu vou responder. Cabe a ele? Porque o meu caso já estou explicitando, né? Biblicamente exatamente, falando, realmente cabe mais para ele. Hoje é um dilema para a teologia. Tanto é que você encontra pouca produção teológica sobre o suicídio. Pouca produção teológica, pelo simples fato de ser um assunto delicado. E hoje nós temos dentro da igreja, graças a Deus por isso, bons profissionais de psicanálise, bons profissionais de psicologia. E esse assunto, ele é completamente um assunto que lida com as barreiras da mente humana. Sim. A pessoa que está tentando, dando sinais ou flertando com o suicídio, esta pessoa psicologicamente ela não está bem. Nós temos um bom livro que é O Demônio do Meio-Dia, de André Solomon. E ele explica como funciona a mente de alguém quando esta pessoa está flertando com suicídio. Esta pessoa está doente, ela está precisando de cuidados, ela está precisando de atenção. Não é frescura, não é demônio, não é opressão diabólica, não é um laço do inimigo. É a alma da pessoa que está doente. E a Bíblia é o livro que demonstra que os grandes heróis da fé passaram por essa noite escura da alma. Maravilha, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, a gente volta já já e aí fica essa pergunta no ar. A Bíblia tem algum texto ou ainda um contexto que condene o suicídio ao ponto de afirmarmos que a pessoa não vai para o céu, que ela perde a salvação? A gente vai para o intervalo e a gente volta já já. O debate da vida volta daqui a pouco.
despertamento, quebrantamento, restauração e avivamento. Toda quinta-feira, na Bíblica Vida em São José dos Campos, Reaviva! Um tempo de crescer e fortalecer a sua fé. Toda quinta às 8 horas da noite, vamos juntos renovar as nossas forças e viver um tempo de avivamento. Venha e participe. É tempo de um reencontro com Deus. Reaviva, nesta quinta-feira às 8 horas da noite. Bíblica Vida, Avenida Doutor Mário Galvão, 584. Reaviva, toda quinta, 8 da noite na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretarias de Educação em comunidades escolares. Venham construir com a gente a Escola em Tempo Integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais e participe em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O som que é tudo de bom. Vida! Que tal ter seu próprio negócio e ganhar dinheiro no mercado que mais cresce no mundo? O mercado da beleza. Na Long Nails você encontra todo o suporte para empreender e crescer. Produtos e equipamentos para alongamento de unhas e cílios, cursos para iniciantes e aperfeiçoamento. Você aprende, se profissionaliza e compra o seu material. Tudo no mesmo lugar. São mais de 700 itens à pronta entrega e um atendimento de qualidade. Mande um zap agora para o 12 99674 0253 e comece a empreender. E tem mais. Efetuando uma compra acima de R$35 usando o código Rádio Vida, você ganha um brinde especial. Visite o site alongnails.com.br. A Long Nails Store. Tudo para alongamento de unhas e cílios. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Graça e paz, ouvintes da vida, aqui é o pastor e professor Egnaldo Hélio de Souza e eu tô aqui para te convidar a se tornar um aluno do Vida Teológica. Para fazer parte dessa turma é muito simples e você não paga nada, é só se inscrever no canal do youtube.com/teológicavida e estudar diferentes matérias de teologia com a gente. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, tem uma nova aula te esperando, aqui nos 96.5 da Vida FM. Vida Teológica. Só a vida tem. Vida. Tudo de bom. Atenção, pastores e líderes! Neste sábado, dia 23 de setembro, às 8h30 da manhã, tem Café do Conselho de Pastores de Taubaté. Na palavra, Pastor Carlito Paz. Neste sábado, às 8h30 da manhã, na Poema Church, Rua Juca Esteves, 563, no centro de Taubaté. Esperamos por você! Café do Conselho de Pastores de Taubaté. Comunhão, adoração e relacionamento. Vida é tudo de bom. E, Cláudio, tem muita gente já utilizando o ômega 3 Prêmio da Vontade, né? Até eu. Até você. Até eu. Chegou lá o novo lote. Chegou o novo lote, gente. É bonito de olhar. O produto é bonito. De tão bem feito, matéria-prima importada, direto da Noruega, cápsula anti-refluxo e todos os benefícios que o ômega 3 tem. E quer ver o benefício? Ouve esse testemunho aí, ó. Eu me chamo Cícera Isabel da Conceição e eu não conhecia a Fontale. Eu tinha muita dor no meu corpo, dor nos meus braços, tontura, só vivia caindo aos poucos, sabe assim? Eu levantava de madrugada da cama,
caindo, porque eu era aquela tontura agoniada, sabe, tomando fogo. E outra também, tinha dor no meio do peito, uma dor no meio do peito insuportável, com falta de ar. Depois que eu comecei a usar o ômega 3 da Fontale, nunca mais, graças a Deus, nunca mais deu nada em mim. Hoje, graças a Deus, eu pedi outros ômega 3 da Fontale, porque eu não vou deixar mais, nunca mais de usar o ômega 3 da Fontale, porque é muito bom. Eu indico para vocês nunca mais. que tá me ouvindo, comprar o ômega 3 da Fontale. Se vocês tiverem dor no corpo, se vocês tiverem tontura, se você tiver dor no peito, compra o ômega 3 da Fontale, porque é muito bom. Para mim foi excelente. É excelente. Porque eu tô tomando ele e agora fiz outro pedido dele, porque ele é muito bom. É, gente, tá aí, ó. Dor de cabeça, tontura. Bom, todo mundo vai ter que comprar. Porque todos nós temos uma tonturazinha. Problema de memória. Tem problema de memória, pastor Luciano? Às vezes dá uns... Dá uns piripaquezinhos, dá um tique e o teco. O que o senhor perguntou, Mel? Não sei. Ou seja, o ômega 3, ele é fantástico. E o ômega 3 da Fontale, ele é o puro óleo do peixe concentrado, com matéria-prima direto da Noruega, fórmula anti-refluxo, fortalece o sistema imunológico, ou seja, vai te ajudar para que você ou não fique, ou fique menos gripado. Depois que eu tomei, melhorou demais. Eu ficava doente, acho que a cada 15 dias, 10 dias, eu tava lá, lascado. Agora, melhorou demais o meu processo. Potente anti-inflamatório natural, trata e previne artrite, artrose, osteoporose, infecções respiratórias, controla os níveis de triglicéridos, colesterol ruim, regula a pressão arterial, é bom para a memória, previne o mal de Alzheimer, mal de Parkinson, AVC, derrames, fortalece os ossos, combate, é muita coisa, combate o estresse, previne doenças do coração. Esses dias uma pessoa veio para mim e falou: ai, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu tô com um problema assim, assim, assado. Eu falei: tá, mas tá tomando o ômega 3 da Fontale? Aí a pessoa falou: não, pastor, mas o senhor não vai orar por mim? Eu falei: não, eu posso até orar, mas se tomar o ômega 3, você me ajuda na oração, né? Vai me economizar na oração. Então, gente, compre o ômega 3 da Fontale e você não vai se arrepender. 0800 735 7575. 0800 735 7575. Você ligando agora na Fontale e dizendo que ouviu na Rádio Vida, eles vão te dar tratamento em dobro. Você compra um kit e leva 2. Você compra 2, você leva 4. Então, ligue lá, faça contato e tenha a melhor informação. 0800 735 7575. E aliás, eles continuam com promoção. Ó, se você já comprou e você já ganhou ou o relógio smartwatch, ou você já ganhou a caixa de som Wi-Fi, como que é o nome? Caixa de som Wi-Fi? Wireless. Wireless, é sem fio. É sem fio, o negócio é chique. Se você já comprou, já ganhou, papai, eu vou comprar de novo. Ó, eles têm Bíblia de estudo, eles têm vários brindes lá. Então falando: eu quero outro brinde, não gostei disso aí não. Vai pro outro. Mas é importante que você adquira. 0800 735 7575. 96.5. Debate da Vida. De volta com o nosso Debates da Vida, segunda hora do nosso programa de hoje. Você já participou? Ainda não? Então corre lá no nosso WhatsApp da Vida 12 99747 2010. Áudio e vídeo de 30 segundos dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. E lá no nosso YouTube /Eu Tô Na Vida, você pode assistir ao nosso debate, participar através do chat. E se você não tem inscrição, faça a sua inscrição. Estamos rumo aos 16 mil inscritos, né, Cláudio? Bora, já chegamos lá. Pouquinho pra chegar lá, hein? Tá faltando o famoso um tiquinho. Falta só um tiquinho. Falta você, então corre lá. Mas vamos lá, queremos a sua participação e a sua opinião. Vamos ao resultado do nosso debate, o resultado da nossa enquete. E, gente, inverteu. Tava 55 dizendo que sim, que haverá salvação para os suicidas. E 45 dizendo que não. Agora inverteu. Tá 41 a 59. 41 estão dizendo que sim, que haverá salvação para os suicidas. E 59% estão dizendo que não haverá salvação para o suicida. E aí, qual é a sua opinião? Mande para cá, nós queremos a sua participação, ok? Nesse terceiro bloco nós teremos a participação do pastor Tiago Davi, que vai participar conosco online, nos ajudando na elucidação deste assunto de hoje. Haverá salvação para os suicidas? Pastor Tiago, bom dia, satisfação tê-lo conosco. 4 minutos para suas considerações iniciais. Peço que o senhor fique atento aí ao relógio e aí o senhor continua conosco nesse próximo bloco do debate.
Bom dia, pastor Cláudio, meu amigo, os demais pastores também da bancada, toda a equipe também, a Simone, os demais queridos que estão trabalhando aí também. É um prazer para mim estar aqui mais um dia, mais uma vez, podendo contribuir de alguma forma. Esse é um assunto muito delicado, a gente trata com muito zelo. Afinal de contas, no Brasil a gente tem números alarmantes. O Brasil é o número 1 em ansiedade, o terceiro do mundo em suicídio. Então nós temos dados no Brasil que são dados realmente muito alarmantes nesse sentido. 2001 a gente já tinha dados muito elevados, 2022 agora após a pandemia nós subimos 11,8%, então houve um crescente de 11,8% do número de suicídios no Brasil comparado 2011 a 2021 a 2022. Diz que daqui para os próximos anos a tendência, infelizmente, também é continuar com esse número elevado frente a tantas crises de ansiedade que o Brasil lidera. Cada 45 minutos, pelo menos uma pessoa ela comete suicídio no Brasil. Então esse é um tema muito, muito delicado. Eu quero aqui externar compaixão a todas as famílias enlutadas que foram alvos dessa tragédia, de um ato isolado, perderam, quem sabe, seus filhos, seus pais, parentes, amigos e sofreram com isso. Aqui nossos sinceros sentimentos, considerações para o Espírito de Deus possa consolar a todos vocês. Como já vi pessoas testemunhando aí, já tivemos casos próximos, já tratamos também como igreja muitas famílias que ou tiveram tentativa de suicídio por parte de alguém, ou chegaram a êxito no suicídio também. Então, realmente, isso é um assunto que a gente deve tratar como igreja, né? Como pastores, nossa missão é essa. Há pelo menos 4 posicionamentos, se a gente for olhar isso por uma visão bíblica, uma cosmovisão bíblica. O primeiro dela diz que todo que comete suicídio, ou seja, em qualquer circunstância, vai perder sua salvação. Independente de quem seja, qual situação a pessoa esteja vivendo, se ela cometer o suicídio, ela vai perder a salvação. Segundo, um cristão não cometeria suicídio. Alguém que foi salvo por Jesus, é cheio do Espírito Santo de Deus, não cometeria suicídio. Terceiro posicionamento diz que, você pode, mas quem sabe, diante de alguma perspectiva, a pessoa cometendo suicídio ainda haja uma salvação, ou seja, uma situação extrema. Considerando situações extremas, você pode ter outros casos a serem analisados. E o quarto princípio diz que qualquer pessoa pode cometer esse suicídio e vai perder a salvação efetivamente. Se pode ser ela cristã, se não é cristã. Então esses são pelo menos os 4 posicionamentos que são mais aceitos e recebem mais adeptos diante da realidade. Bom, diante da realidade dos fatos, a gente entende que o cristão pode tirar a vida do outro e mesmo assim não perder a salvação sem se arrepender. Então, de fato, a nossa salvação não está condizendo a respeito de qual pecado cometemos, mas qual é o nível de arrependimento que nós demonstramos, qual é a sinceridade do arrependimento frente aos pecados que nós cometemos. Afinal de contas, o único pecado imperdoado é Mateus capítulo 3, versos 28 e 29. Aquele que peca contra o filho, contra o pai tem perdão, mas quem peca contra o espírito, esse não tem perdão. E aí, se a gente fizesse uma análise bem coerente agora para todos que estão ouvindo, eu pergunto, se você morresse nesse exato momento, sem chance de uma oração final, sem chance de um arrependimento, você estaria livre de todos os pecados recentes? E aí é para pensar mesmo, hein, pastor Cláudio, em todos os demais pastores. Será que eu pedi perdão por todos, não sobrou nenhum de ontem à noite, de hoje de manhã, acordei, peguei o celular, falei com alguém, um sentimento, alguma coisa, um pecado recente de 2 dias atrás? Será que eu me arrependi de todos os pecados? Eu tenho plena convicção, eu estou livre de todos os pecados recentes? A resposta sincera e honesta seria, no mínimo, eu não sei. Eu não sei se eu me arrependi de todos. Eu não sei se eu cometi algum no meio desse intervalo de tempo, de 1 dia, 2 dias, 1 hora, 30 minutos, que passou desapercebido a mim, ainda tem condenação sobre isso. Então, esse de fato é uma análise que a gente faz, né? Destruir o corpo, é o que a Bíblia diz. Aquele que destruir, ficar contra o corpo, destruir o corpo, Deus o destruirá. Mas será que não existem várias outras ações que nós cometemos ao longo da vida que também servem como um instrumento de destruir o corpo, má gestão da sua saúde, má gestão dos recursos naturais, má alimentação, não dorme direito, uma série de outras coisas. Você está dessa forma destruindo o seu corpo gradativamente, quem sabe não no ato Pastor Tiago, mas essa destruição emergente do corpo. Sansão não é exemplo para Está me ouvindo? de alguém que... Pastor, está me ouvindo?
Então tá bom, já foi 5 minutos, meu irmão. Tamo junto, pastor. Tá empolgado. Não, mas vamos lá. Então aí a gente vai colocando aqui, o senhor vai complementando aí a sua linha de raciocínio. Nós temos ouvintes, Simone? Temos sim, temos o áudio da Vanessa, São José dos Campos, Vinícius Narvaez e também do Aildo. Vamos ouvi-los. Pastor, quando eu era adolescente, por volta dos 12 até os 15 anos, mais ou menos, uma amiga da família, ela já era depressiva, tomava bastante remédio. Ela foi e tomou um monte de remédio para se suicidar. Ela chegou a ser atendida, foi para o hospital, ficou uns dias internada. Então, nesse tempo, só que ela não falava. Nesse tempo, você acha que ela conseguiu a salvação? Ao refletir no que ela fez? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida, contribuindo para o debate aí. Eu acredito que suicídio não tem salvação. Quem deu o dom da vida é Deus e quem pode tirar a vida é somente Deus. Nós tivemos vários casos na Bíblia também que pessoas teriam até justificativa para morrer. Um grande caso é Jó. Mas Deus, ele é fiel para curar, Deus é fiel para restaurar. Então, em nome de Jesus, os suicidas não vão para o céu. Eu creio. É difícil, mas é a verdade. Pai do Senhor, bom dia. Aildo, Caraguatatuba. Olha, o pastor, o pessoal está dizendo que na Bíblia diz claramente que o suicídio é pecado, que a pessoa perde a salvação. Qual o texto bíblico que diz que os suicidas não herdarão o reino dos céus? Não tem base para isso. Se um pastor afirmar que a pessoa perdeu a salvação por causa do suicídio, é impossível afirmar isso à luz da palavra. Usar o não matarás é homicídio, é tirar a vida do outro. Não tem nada a ver com suicídio. É impossível. Sansão não teve salvação. É impossível a gente definir isso aí. A Bíblia não é clara nesse assunto, na minha opinião, tá bom? Valeu, um abraço. Maravilha, Aildo. Obrigado pela sua participação. Aildo, Vinícius, a Vanessa. Vamos lá, então. Volto com os nossos convidados na tela. Não vou nem ler uma consideração agora, mesmo porque é uma colocação feita pelo Aildo, que volta no que nós tratamos exatamente antes do intervalo, né? E que ficou com a bucha aí pro pastor Luciano responder. Há algum texto, porque ele está dizendo que usar o não matarás não estaria correto, uma vez que o não matarás é matar a vida do outro. Pastor Luciano. O texto que geralmente a gente... Lembrando que os convidados têm a oportunidade de interromper um ou outro hoje, certo, nesse momento. Os textos que nós trabalhamos para falar acerca disso como um pecado, o primeiro texto é de 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 15, que diz que qualquer que odeia seu irmão é homicida. Daí vem a parte que nós usamos, que é a parte B do versículo, que diz: e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Ou seja, a pessoa que pratica e permanece nessa prática do pecado, aquela que não se arrepende, ela perde a salvação. Então esse é um dos textos que nós utilizamos. Um outro texto também que a gente utiliza é o texto de Apocalipse, no capítulo 22, e o versículo 15, que diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, então, mas cadê o suicida, que ama pastor? E pratica a mentira. Mas cadê o suicida? Nós colocamos o suicídio quando coloca aqui homicídio, nos dois textos. Então, mas o irmão está dizendo que aí é tirar a vida do outro. É igual a questão do aborto. Quando começou a se traduzir que aí seria suicídio? Do século XVI em diante. Sim, mas é como é a questão do aborto. Então, é interpretação. Aborto nós consideramos como pecado, a igreja cristã? O aborto é um assassinato. E sim, nós consideramos. Sim, mas aí tá tirando a vida do outro, aí não matarás. Né? Mas aí tá dentro do não matarás. O nome desse conceito é aborto. Né? Não, tudo bem, o nome é aborto, mas realmente você está tirando a vida de outro. Você tirar a vida, como é que chama? De outro, assassinato, homicídio. Vida, suicídio. Sim. No caso aqui, nós entendemos que o suicídio é você tirar a vida, é o homicídio que está aqui. Nós colocamos o suicídio justamente como homicídio. Só que é o próprio. Então o suicídio é o homicídio de si mesmo. Sim. É bem Entendi. isso. Dentro dos dois textos que o pastor leu, 1 João 3,15. 1 João 3,15 e Apocalipse 22,15. Os dois textos aparece a mesma palavra na Almeida Revista Atualizada Assassinos
e em outras versões homicidas, né? O homicídio. Mas as duas palavras na língua grega, o phoneus, que é a palavra utilizada, principalmente Apocalipse 22:15, o phoneus no plural, o caso nominativo do plural, representa alguém que assassina outro. É alguém que mata outro. Então, em Apocalipse, tanto em João, se aplica a outras pessoas. Mas qual é o princípio que nós temos para falar sobre o suicídio à luz da Bíblia? Primeiro que isso já ficou muito claro, não há o que debater, é pecado. Acredito que tanto eu como meu interlocutor é pecado. Mas nós utilizamos Gênesis capítulo 2, verso 7, a vida veio de Deus. Nós utilizamos um texto de Eclesiastes capítulo 7. Tem um 8:8 também. 8:8 também, que a pessoa não deve perder a vida antes do tempo. Nós utilizamos Salmo 139. Deus se relaciona com o ser humano desde o momento em que ele ainda é um espermatozoide adentrando ao útero, aliás, ao óvulo, né? Então, a vida é sagrada, a vida veio de Deus, a vida é um dom de Deus, a vida pertence a Deus, do crente e do ímpio. Não existe uma vida que não pertence a Deus, é Ele que salva, é Ele que condena. Então, nós usamos alguns princípios. E além de tudo isso, pastor, o senhor colocou... Então, o senhor não tem. Não há nenhum texto na Bíblia que diga claramente, olha, não se suicide. Nós temos textos que tratam a preservação da vida. Que a gente usa para equiparar, no caso. Sim. E nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que cometeram suicídio. E todos esses exemplos, né, o pastor fala 7... Contando com Sansão, né? Eu tenho 5 aqui anotados. Sim. Todos eles foram de pessoas que estavam fora da presença de Deus, né? Mas, pastor, me permita fazer uma pergunta para o senhor. O caso de Sansão é um suicídio ou o caso de Sansão não é um suicídio? Porque se for um suicídio, ele pediu forças a Deus. Deus deu força. Sim. Se não for um suicídio, como é que a gente entende o caso de Sansão e como é que a gente pode dizer que Sansão foi ou não salvo? Sim. No exemplo de Sansão, eu penso como mártir. E como efeito colateral do seu ato de martírio, ele perde a sua vida. Não acho que ele perdeu a salvação, até porque o autor aos Hebreus, ao fazer a relação dos heróis da fé, cita lá, ele, né? na lista então, dos heróis. Então esse é um dos argumentos. E eu tenho para mim que ele é colocado como alguém que se martirizou, alguém que morreu por uma causa, cumpriu a missão, que era vingar o povo de Israel perante os Mas vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta prática. Vocês estão afirmando, ou o pastor Luciano está afirmando, que a pessoa se suicidou, ela perdeu a salvação, e usando os 5 exemplos, pelo fato de ela estar afastada de Deus. Imagine o irmão da sua igreja, que ele está no prédio, ele estava no prédio, lá do dia 11 de setembro, em que as torres gêmeas foram atingidas por 2 aviões. Eu ia citar esse exemplo aí. E aí o camarada tá lá, o fogo tá subindo, tá queimando ele num ato de desespero. Vai se jogar. Ele se joga. Não é um suicídio? Podemos olhar outros exemplos. É um suicídio. Eu achei até que o senhor ia usar um outro exemplo. A questão do prédio pegando fogo. Um bombeiro, no caso, ele vai salvar as vidas. E ele sabe que se ele entrar lá, ele vai inalar a fumaça e ele vai morrer. Mas ele entra como um ato Não, tudo heróico, bem, mas aí é um risco, ele coloca um equipamento. Sim. Eu tô falando assim, o cara ele tá no desespero, o fogo tá chegando. Não vejo como suicídio. Ele pega e se joga, mas se ele se jogou... Não vejo como suicídio, porque a pessoa, ela estava ali para salvar a sua vida, ela não se jogou... Mas ela se jogou sabendo que ela ia morrer, ela tá se jogando do 20º tanto andar, do 5º... Não vai morrer? É óbvio que vai. Eu tenho para mim que ela escolheu... Ela escolheu morrer não queimado. Arriscar. Não tem como arriscar. Não sei. Pastor, ela escolheu a morte. Eu pulo do avião. O avião está caindo. Eu pulo do avião. É um risco. Não, você vai morrer. Depende de onde o senhor cair. Você vai morrer. Vai morrer. Vai morrer, não tem jeito. E aí não é um suicídio, pastor Tiago? Só que nós tratamos esses suicídios... Vocês estão me ouvindo? Tô. Mas você não tinha falado até agora, tinha? Eu tentei interagir várias vezes aqui e não tive sucesso. Ué, não entrou aqui. Aí você faz uma oração pela Simone e pelo Jonas. Pastor. Agora estamos te ouvindo, vai lá. A fala da ouvinte é a preocupação de inúmeras famílias. Que perderam seus entes queridos, seus filhos, seus amigos, parentes, dizendo, pastor, será que ele foi salvo? Será que ela foi salvo?
biblicamente, pastor, se esse suicídio deu a chance da pessoa ter milésimos de segundo após o ato dela, eu nunca seria capaz de julgar a salvação. Primeiro, porque não fui colocado nessa posição. Deus não me deu esse direito de dizer, ele está salvo, ele está perdido. Nenhum de nós temos esse direito. Essa é uma cadeira que não nos cabe, em qualquer instância, seja quem for. Então, quando é lhe perguntado, ou para mim, ou para qualquer outro pastor, se ele for honesto e sincero, ele vai dizer, não sei, meu irmão, salvação só cabe a Deus saber, porque nós não conhecemos o coração de ninguém. A milésimos de segundo após o ato, a pessoa pode ter se arrependido. O fato dela ter pulado do prédio até chegar no chão, o fato dela ter cortado os pulsos, está sangrando, ali agonizando, enfim, ela teve um milésimo de segundo, pode ter um arrependimento sincero. Pastor Tiago. Agora, isso é brecha para que as pessoas se matem? Não. Pastor Tiago. Porque você pode não conseguir ter um arrependimento nesse meio tempo e não, pode não ser sincero porque é premeditado. Então, não use isso para dizer, eu vou me matar, ou eu vou cometer um ato contra mim, vai ter um tempo, nesse tempo eu me arrependo, eu oro a Deus. Será que está sendo sincero esse arrependimento? Se for sincero, há perdão. O tema de hoje ele é delicadíssimo. Ele é delicadíssimo. São várias hipóteses. Tem muita gente hoje que está ouvindo o programa que está passando por esse problema. E quando eu falo esse problema, eu falo em várias áreas. Tem o seu ente querido que ele perdeu. Sim. E outros que podem estar agora ouvindo, pensando em se suicidar. Exatamente. E eu diria que esse é o maior perigo, o maior risco. Gravado, vai ficar aqui para a vida, exatamente. Por isso que a nossa cautela tem que ser exatamente o que o pastor colocou, Tiago, né? Tiago. Exatamente, porque existem pessoas que estão flertando com isso. Sim. Existem pessoas que estão depressivas, angustiadas, e a única saída que encontrou até agora foi essa. E é por isso que em uma das minhas falas eu disse, se você está angustiado, aflito, Mateus capítulo 11, busque a Jesus. Busque ajuda clínica, busque orientação clínica. Hoje em dia, graças a Deus, a igreja já não tem mais, numa grande maioria, essa mentalidade fechada, preconceituosa com psiquiatra, com psicólogo. Então busque ajuda. Mas não arrisque. Mas e se a pessoa se arrependeu naqueles últimos segundos? É fato, isso é fato. Mas você vai arriscar? Você vai colocar a tua salvação em prova? Isso nós estamos, de certa forma, barateando a graça. Barateando a graça. Em qual sentido? Ninguém que morre quer ir pro inferno. Ninguém. Ninguém que morre quer ir pro inferno. E se a pessoa está pulando de uma ponte até a queda, até o chão, ela tem milésimos de segundos. Só que a pessoa não pode usar essa fração de milésimos para pensar, eu vou me jogar e eu vou ser salvo porque eu vou pedir perdão durante a queda. Nós estamos barateando a graça. Mesmo porque pedir perdão não significa que eu o terei. Esse é o pecado premeditado. Então, a melhor coisa a se fazer é nós olharmos os exemplos bíblicos. Nós temos exemplo de Elias, que ficou profundamente depressivo e pediu a morte a Deus. Nós temos Davi, Salmo 142, verso 7, que chegou a dizer que a alma dele estava presa. Nós temos exemplo do próprio Paulo, gente. O maior exemplo, o senhor vai para a África. Sim. Paulo é um exemplo de missionário. O próprio Paulo, em 2 Coríntios 1:8, disse que chegou a desesperar da vida de tão terrível que foi a provação que veio sobre eles. E todos esses exemplos, veja que a Bíblia mostra casos de suicidas, e os suicidas dentro da Bíblia são exemplos de ímpio. Não tem nenhum justo na Bíblia praticando suicídio, o que não isenta os justos de cometerem, infelizmente, esta fatalidade. E nós temos na Bíblia exemplo de pessoas que passaram pelo período depressivo e foram tratados pelo próprio Deus. Então, o que o ouvinte tem que ter em mente é: nós estamos discutindo no ambiente teológico se há possibilidade, mas é o desejo do nosso coração, dos três, contando 4 com o pastor Cláudio, que a pessoa não flerte com esse mal, que a pessoa busque ajuda. Que grite, levanta a mão. Que ela rompa o silêncio. Boa. Deixa eu ler uma consideração de ouvinte aqui. Olha, o meu pai se suicidou na frente da minha mãe. Estava com álcool no corpo, no extremo do extremo, no dia do ato. Não era cristão. Não aceitou a Cristo publicamente. Porém, as atitudes dele sempre eram as melhores ao próximo, ouvia a palavra de Deus através da minha mãe e parentes. Então, ou seja, ele tinha o conhecimento, sim. Agora, eu fico há 10 anos sempre com o pensamento que ele deu uma brecha enorme naquele momento para o inimigo. E logo caiu em si. E pediu perdão e Deus... pediu perdão a Deus e faleceu. Porque se eu pensar que ele não será salvo,
eu não corro risco de me revoltar contra Deus? Estou errado em pensar assim? Estou em pecado por não aceitar o que está escrito nas Escrituras? Olha a crise. Questão é, olha a crise. É isso, pastor, é isso aqui. São esses problemas que a gente lida ao tratar de um tema como esse. E a gente não vai fugir dessa resposta. Penso eu, se teu pai teve o tempo suficiente para se arrepender, porque eu imagino que uma pessoa que cometa tal ato, ela esteja num momento fora de si, mas se ela teve o tempo de se arrepender e pedir perdão, eu acredito que todo perdão confessado, ele pode sim ser perdoado. E a pessoa, no último instante, como aquele homem da cruz se arrependeu e alcançou a salvação, eu acredito nisso. Não tem como nós afirmarmos, né? Não tem como nós afirmarmos, porque a salvação é departamento de Deus. Se a pessoa teve o tempo de se arrepender, biblicamente ela pode alcançar por perdão. Só que olha que interessante, olha o finalzinho da consideração. Estou em pecado por não aceitar o que está escrito nas Escrituras? Então, ou seja, para ela fazer essa colocação, a pessoa está existe um conflito interno. Não, e a pessoa está entendendo que na Bíblia está escrito que o suicida não vai para o céu. Sim, a pessoa está tendo a convicção que nós estamos tendo. Então, mas o suicida não vai para o céu? Em alguns casos, realmente. Em alguns casos, realmente não, mas não temos como afirmar que não. Impossível. É impossível. A partir do momento que a pessoa tirou a própria vida, eu volto à minha fala inicial, bem no começo. Nós temos que, claro, isto no campo das ideias. Não há nada concreto nesse aspecto. Mas há casos que sim, pode haver a possibilidade de salvação. Naquele momento em que a pessoa se medicou, tomou uma dose extravagante de remédio. Então não dá para afirmar. Na consciência dela, ela percebeu que ela estava fora de si, ela perdeu o autocontrole. Como também não dá para dizer, olha, realmente todo mundo que se suicidou, por exemplo, nós temos um dado que no Brasil em 2022 foram mais de 16 mil suicídios. O Brasil, na lista da ONU, está entre os 8 países que mais têm casos de suicídio. Nós não podemos dizer, olha, esses 16 mil que se suicidaram foram todos para o inferno. Nós não também podemos dizer que os 16 mil foram todos para o céu. Pastor Tiago. Nós podemos dizer que a salvação pertence a Deus. Vai lá, Tiago. O que acontece, pastor, é que muitos pastores, quando fecham esse assunto com uma frase retórica dizendo não há salvação para aquele que comete suicídio, ela também gera esse tipo de sentimento, como no coração dessa mulher que está escrevendo aí. Dizendo assim, então não há chance nenhuma do meu pai ter sido salvo, não há chance nenhuma do meu irmão ter sido salvo, de qualquer pessoa aqui da minha família que se suicidou ter sido salvo. E esse pastor não poderia dizer isso, pastor. Ele teria que ser honesto biblicamente consigo mesmo e dizer, eu não sei, não posso dizer da salvação de ninguém. Se o seu pai for salvo, eu não posso dizer nem que foi, nem que não foi. Se o seu irmão foi salvo, eu não posso dizer nem que foi, nem que não foi. Pastor, até da minha própria esposa e os próprios pais, eu não consigo dizer da salvação deles, porque a Bíblia diz que há um testemunho do Espírito de Deus, no meu espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito de Deus, um testemunho é para mim que a minha esposa é filha de Deus, que meu vizinho é filho de Deus. Romanos diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos. Então, há um testemunho sobre mim, eu sou filho de Deus, a partir do meu contato com o Espírito Santo. O pastor Tiago, concordamos. Nesse aspecto, todos nós concordamos. O pastor Tiago, vamos fazer o seguinte, ó, eu já vou lhe dar, a partir de agora, vou contar 2 minutinhos, aí o senhor faz a sua conclusão final. Amém. Vamos lá. Eu acredito muito, pastor, que eu não estou... Deus não me colocou na função de abrir a porta da salvação. Também não posso fechar para ninguém. Não há qualquer indício bíblico que o pastor tenha essa responsabilidade diante de um velório, dizer assim, foi salvo, não foi salvo. Seu pai não foi salvo, seu irmão foi salvo. Porque não nos cabe, nós não conhecemos o coração das pessoas, nós não conhecemos o arrependimento e não conseguimos medir o nível de arrependimento de cada uma daquelas pessoas. Então, assim, a salvação é um ato exclusivo de Deus que só cabe a Deus dizer se a pessoa se arrependeu, se a oração foi sincera, se teve uma entrega genuína. O que eu queria dizer aqui, deixar registrado é, você, meu irmão, que está aqui, está vivo. Você, minha irmã, que está aqui, está vivo. E está sofrendo, está angustiada, está passando por problemas psicológicos, clínicos, sofreu uma decepção, uma frustração, uma traição, entenda. O suicídio não é a solução para você, não é uma opção para acabar com a sua dor. Ele não vai acabar com a sua dor, pelo contrário, pode gerar uma condenação interna dentro desse propósito se você realmente der êxito no suicídio.
Busque alívio para o seu coração em Jesus. Jesus tem o alívio que o seu coração precisa. Ele tem o remédio para as feridas e angústias da sua alma. Ele disse: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Então, suicídio não é qualquer tipo de possibilidade para você que está vivo. E para quem morreu, eu não sou capaz de julgar a salvação ou condenação de ninguém. Não fui chamado por Deus para isso, não há base bíblicas para isso, não há indícios quaisquer para esse tipo de conduta de um pastor chegar assim e dizer: ó, fulano não foi salvo, ciclano não foi salvo, Beltrano não foi salvo. Não nos cabe a isso. Então, acho que é esses dois pontos que eu queria tocar. Para quem está vivo ou para quem perdeu um parente, um amigo, um familiar, Deus console você que perdeu, traga paz ao seu coração. Não nos cabe como pastor dizer da salvação de ninguém. Você precisa permanecer firme em Jesus. Guarde o seu coração em Cristo. Permaneça com seus olhos fixos em Jesus. Ele não só é o consumador da nossa fé, ele é o autor dela. Ele não só é o autor dela, mas ele é o consumador. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Tudo começa em Jesus e se conclui em Jesus. Deus abençoe os irmãos, pastor Cláudio. Dados de contato, pastor, seus dados de contato. Redes sociais, @PR Thiago Davi, todas elas seguem a mesma rede social, você pode me encontrar lá, mandar mensagem, interagir também, tudo tá lá. Se quiser me levar para pregar nas igrejas, eu aceito convites, tá tudo por lá também. Deus abençoe demais. Maravilha, querido. Deus abençoe. Gratidão pela participação. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com o último bloco. Haverá salvação para os suicidas? O debate da vida volta daqui a pouco. Paz. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário e mais uma vez eu peço que você preste muita atenção. Estamos a menos de 15 dias da eleição para o Conselho Tutelar e a comunidade LGBT levantou um grande movimento para eleger conselheiros comprometidos com a causa LGBT. Minha preocupação não está neles, mas na nossa negligência. Infelizmente, muitos ainda não acordaram para esta realidade que está diante dos nossos olhos. Mas preste atenção, a sua omissão pode determinar o futuro das próximas gerações. Me perdoem a sinceridade, mas eu estou assustado com o silêncio de muitos cristãos que não querem se posicionar. Eu não vou recuar e eu preciso saber quem está comigo nesta batalha pelos nossos filhos e netos. Preste atenção, a nossa luta não é institucional, mas é por valores e princípios. Se você está comigo nesta luta, me envie um WhatsApp agora para o 12 98820 5522. 12 98820 5522. Não seja negligente. Eu e você, como cidadãos, temos a obrigação de influenciar. Se é um direito do movimento LGBT colocar pessoas alinhadas com a causa deles, também é um direito nosso colocar pessoas com princípios e valores. Ore por mim. A batalha já está grande, mas eu não serei negligente. Eu não vou recuar. Que Deus nos dirija. Siga o pastor Cláudio nas redes sociais. @Cláudio Apolinário. Música boa toca na vida. Que tal personalizar o seu negócio? A Samuel Confecções tem tudo em uniformes para valorizar a sua marca. Com profissionais e materiais de ponta, a Samuel Confecções fabrica uniformes com a melhor qualidade e com o melhor preço. Camisetas, calças jeans, calça de brim, moletons, jaquetas, veste legging, camisas sociais e muito mais. Mande agora uma mensagem para o WhatsApp 12 98131 9245 e faça o seu orçamento. 12 98131 9245. A melhor qualidade com o melhor preço. Samuel Confecções. Não muda de sintonia. Vida FM. Vem aí, a Viva Tremembé 2023, a maior festa gospel do Vale do Paraíba, de 21 a 23 de setembro, na Praça da Estação, no centro de Tremembé. Quinta-feira, Kemily Santos. Sexta-feira, Gabriel Guedes. Sábado às 17h30, Nesk Only. E às 22 horas, Renata Marim. A Viva Tremembé 2023, a maior festa gospel do Vale, a partir das 19h30. Não percam, venham você também participar. O segredo é confiar. O som que é tudo de bom. Vida!
De segunda a quinta às 4 da tarde, a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário te ajuda a se relacionar com o seu mundo interior, trazendo autoconhecimento, percepção e empatia. E na sexta rola aquela edição especial Crianças e Adolescentes, com a psicóloga Caroline Apolinário. De segunda a sexta, você está aqui no Refletindo na Vida. Sintoniza aí. É tudo de bom. A paz, queridos. Pastor Cláudio Apolinário. A obra do Senhor não pode e não vai parar. Eu e você podemos ser instrumentos de Deus para o avanço do Evangelho. Nós estamos avançando e a minha oração é para que Deus te prospere cada vez mais. Que no seu coração brote a convicção de que Ele te levantou para promover o reino através da sua contribuição. Nós contamos com você e com muita convicção nós podemos afirmar: vidas estão sendo restauradas através da sua oferta, através do seu posicionamento. Então se programe e faça o seu Pix. Nós não vamos parar. doe@biblicavida.com.br. Chave e-mail: doe@biblicavida.com.br. Pai, abençoe o seu povo. Levante homens e mulheres prósperos e que eles contribuam cada vez mais para o avanço do Evangelho e para a honra e glória do seu nome. Que Deus te direcione e que Ele te abençoe com toda sorte de bênção. Siga o pastor Cláudio Apolinário no Instagram, @Cláudio Apolinário. A vida é tudo de bom. E, Cláudio, faltam poucos dias, né, para votação para o Conselho Tutelar, né? Faltam poucos dias. Exatamente, Simone. E algo que tem muito me preocupado é a negligência de muitos cristãos. Nós temos hoje um movimento sendo feito pelo movimento LGBT para eleger conselheiros tutelares alinhados com a sua causa. Certa vez conversando com uma pessoa ligada a esses movimentos, próximas deste movimento, e a pessoa falou assim: olha, pastor, nós temos que prestar muita atenção, assim, a igreja não está prestando atenção, mas um dos motivos pelos quais o movimento LGBT quer entrar nos conselhos tutelares é para que haja influência na adoção de crianças. Ou seja, o conselho tutelar ou o conselheiro tutelar dar o aval para que um homem com homem, mulher com mulher adote uma criança. É um direito que eles têm? Eu não tenho nem dúvida disso. É um direito que eles têm. Assim como também é o nosso direito nos posicionarmos e colocarmos lá pessoas que têm os mesmos valores e princípios que nós. Vamos sair da questão LGBT, vamos para a questão das drogas. Nós temos aí anunciado que haverá uma marcha da maconha em São José dos Campos, e eles estão fazendo isso no Brasil inteiro. Ok, havendo a marcha da maconha, um conselheiro tutelar, ele no dia da marcha, ele vai até a marcha, e se lá tiver crianças e adolescentes no momento de apologia às drogas, ele vai estar lá e o conselheiro tutelar vai lá e vai dizer: ó, você não pode estar aqui, você tem que estar guardado, você tem que... Vai! Porque é exatamente isso que eles querem, colocar pessoas progressistas, pessoas que aceitam esse tipo de movimento. Então nós temos que nos posicionar. Então eu quero te fazer aqui, na realidade, um convite ou uma convocação para que você se posicione para as eleições do Conselho Tutelar. Eu vou afirmar que a maioria da população não sabe que o conselheiro tutelar ele é eleito por voto popular. Eu e você temos o direito de votar em alguém para ele ser conselheiro tutelar. A maioria das pessoas acham que é nomeação, que é cargo de confiança, não tem nem ideia. Então o trabalho que nós estamos fazendo é de consciência, de esclarecimento. Te esclarecer para que você abra a mente e para que você se posicione. Então no dia 1º de outubro, há eleição para conselheiro tutelar em todas as cidades do país. O que você precisa fazer, já que a rádio pega numa região de 4 milhões de habitantes, são muitas cidades, não dá pra gente ter de todas. Então você deve fazer contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social, ou a Secretaria Social da sua cidade, ou com o CMDCA, que é o Conselho Municipal da Defesa da Criança e do Adolescente, e perguntar quem são os candidatos. Eles vão dizer quem são os candidatos. Em algumas cidades tem 10, outros tem 15, outros tem 20, outros tem 60. Então vê quem são os candidatos. Com a lista de candidatos, Instagram, Facebook, entra lá
e verifica quem são os candidatos, identifique os candidatos que professam a sua fé. Quem é cristão vai ter feito alguma postagem na igreja, como cristão, ou vai lá e pergunta, olha, gostaria de saber. Então vá atrás, nós não podemos ser negligentes. Então faça a sua parte, vá atrás, para que amanhã a gente não chore tendo lá pessoas que têm um alinhamento diferente daquilo que nós pensamos e que inclusive vai prejudicar o seu filho. Lembra do homeschooling, que é a aula em casa? A aula em casa é uma grande ferramenta para não doutrinação. No momento em que você não tem conselheiros tutelares alinhados com aquilo que nós acreditamos, a pessoa vai chegar lá, peraí, mas você está criando essa criança com base na Bíblia? Negativo, nós vamos tirar a sua criança. Então, se nós não pensarmos na base, e conselho tutelar é base, está lá no conselho municipal, nós vamos perder o jogo. Então, se você quer participar disso, venha conosco nesta grande batalha. Estou empenhado nisso, estou sendo ameaçado, estou sendo caluniado, mas está tudo bem. Continuarei firme no propósito e na causa. Então, vá em frente, pesquise, e no dia 1º de outubro nós estaremos juntos. E eu peço a Deus que o povo de Deus acorde, desperte para esta realidade. Se você tiver alguma dúvida sobre o processo, onde votar, qual escola votar, qual é o horário da votação, o que levar de documentos, manda uma mensagem para o meu celular de São José dos Campos, 12 98820 5522. 12 98820 5522. Você vai mandar uma mensagem, eu quero mais informações sobre o Conselho Tutelar, me manda a sua cidade, porque eu já vou, se eu tiver, eu já mando para você. Qual é o local de votação, quais são os documentos que você precisa levar e assim por diante, tá bom? Conselho Tutelar, dia 1º de outubro, você não pode perder a oportunidade de ser a diferença para as próximas gerações. 96.5 Debate da Vida. De volta com o nosso Debates da Vida, últimos 20 minutos do nosso programa de hoje. Como tá a nossa enquete, Cláudio? Gente, o negócio tá tão equilibrado que faz tempo que eu não via um negócio tão equilibrado desse jeito. Mas neste exato momento está sim, ó, tava 55 os que diziam sim, haverá salvação para suicidas. Caiu para 41 e agora só para 52. O não, 45. Subiu para 59 e agora cai para 48. E agora há pouquinho estava 50-50. E então 52 a 48 é 50-50 mesmo. A metade do povo entende que sim, que haverá salvação para suicidas. E metade entende que não, ok? Nós temos áudio, Simone? Temos muitos áudios. Então a gente não vai conseguir colocar todos, não. Quantos? Coloca 2. 2? Só? 2. Só vou conseguir colocar 2. Vamos lá então, Fábio Gomes e o Júnior Assis. Bom dia, meu nome é Fábio, sou aqui de Salesópolis e ouvindo o debate fiquei com 2 questionamentos. O primeiro em relação ao eu cometer um suicídio, por exemplo, ingerindo veneno, e algum tempo após, antes da morte, confessar o arrependimento, se eu alcanço a salvação. E o segundo, no caso dessas pessoas que foram citadas, que estão fora da casinha, como foi citado aí, isso não seria uma doença espiritual? E não seria competência do pastor dele estar verificando isso e o ajudando? Antes do suicídio? Paz, bom dia. Penso que todo aquele que faz confissão positiva sobre o suicídio acaba fazendo uma apologia ao suicídio. Aquele que faz confissão negativa acaba não ajudando a pessoa que passa por esse processo difícil sair dessa. Acredito que isso não deve ser tratado muito teologicamente, mas sim um aconselho, né? Como mesmo o pastor disse, a pró-vida, né? Acredito que não vejo na Bíblia Deus, né, aconselhando o suicídio, até por se tratar de ser pecado, Deus não vai passar a mão em cima disso, mas isso é um tema muito delicado mesmo. Tema delicadíssimo. Olha, tem aqui o Thiago de Jacareí, Rosângela, pastor Leandro Crepaldi. Olha, Deus abençoe vocês, me perdoem por não conseguir, mas nosso tempo já está avançando, eu preciso fazer também a minha consideração final. Então eu volto com os nossos convidados, eles terão 2 minutos cada um para fazer as suas considerações finais. Inclusive o pastor Luciano Scalo tem a questão do livro, tô vendo aqui um livrão bonito. Então começa contigo, pastor, 2 minutos para suas considerações finais, dados de contato e também o livro. Legal, pastor, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado a toda a rádio pela produção e pelo convite, e também ao pastor Davi pela partilha e ao pastor Tiago. Bom, vamos lá. O meu posicionamento desde o começo foi que a pessoa perde a salvação. Tenho para mim que o nosso intuito aqui é promover a vida, promover a saída é Jesus. Então, independente da situação que você esteja passando, você pode talvez hoje estar angustiado, em crise. Saiba
que Jesus é a saída, Jesus é a solução. Mateus capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Talvez a tua luta tenha sido muito grande, além do que você pode suportar. O apóstolo Paulo já falou isso, mas ele conseguiu ajuda em Cristo. Busque o Senhor, busque ajuda médica, peça socorro, peça ajuda, e eu tenho certeza que você encontrará alívio para a sua alma. Pastor, eu quero falar do meu livro. Esse livro aqui é o meu 10º livro. Eu estou apaixonado por esse livro. Eu gosto de todos, mas esse daqui, ele tem um propósito muito especial. Introdução aos textos do apóstolo Paulo. É uma abordagem teológica e introdutória aos textos paulinos. Eu amo falar de Paulo e nesta obra eu preparei um conteúdo simples, acessível, para que todos aqueles que desejam estudar a Bíblia, conhecer um pouquinho mais do Novo Testamento, as cartas de Paulo, está aqui um manualzinho para você ler e estudar. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E o intuito deste livro, eu estou com uma viagem missionária programada agora para o mês de outubro para a África, o continente africano. Eu estarei em 6 países da África, mas em específico começando um projeto em Moçambique, um país onde o Senhor tem me levantado para levar a palavra dele e ajudar aquelas pessoas tão necessitadas. 100% da venda toda destinada a esse projeto. Então, se você quer nos ajudar, se você quer acolher esta causa, existem crianças na África que comem um dia sim, um dia não. Elas almoçam um dia sim, um dia não, não comem mais nada. Então, nós estaremos ajudando essas crianças. Se você pode nos ajudar, pode me ajudar, pode adquirir um livro meu, entre em contato comigo nas minhas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, coloca aí, Luciano Escala, lembrando que Escala é S-C-A-L-A, e tá aí, pastor, o livro, a pessoa entrou em contato, vai nos ajudar no projeto. Maravilha, então para adquirir é através das minhas redes sociais, é a forma mais fácil, ou meu WhatsApp, posso deixar também, pode, fica à vontade. 011 São Paulo 964242661, 964242661. Esse daqui, filho único, hein, pastor? Tá nas tuas mãos, presente aí. Eu só aceito com o dedicatório. Mas já tá com o dedicatório. Não é você? Não tinha visto, fez no meio do caminho. Amém, obrigado, querido. Olha, é uma honra receber aqui essa obra do pastor Luciano, vou orar por ti. Obrigado. Gratidão mesmo. Pastor Davi, 2 minutos. Pastor Cláudio, pastor Luciano, muito obrigado. Mais uma vez pela oportunidade. O pastor Tiago também, né? Tiago Davi, isso. Quase meu xará. Que Deus abençoe pela boa participação também, toda a equipe da Rádio Vida. Essa boa e massiva audiência que esse programa tem tido nos debates. O meu posicionamento permanece o mesmo. A vida é sagrada, a vida é preciosa e em alguns raríssimos casos nós podemos crer que sim, existe uma possibilidade de salvação dado o sacrifício de Cristo. Mas a ideia central desse programa não é, em hipótese alguma, fazer com que as pessoas se iludam achando que todo caso de suicídio tem salvação, a pessoa premeditando pedir perdão antes de morrer. Pelo contrário, a ideia desse programa, pelo menos desta vez, nesta feita, é fazer com que estas pessoas tenham em mente que o alívio que elas procuram, a solução, o caminho, o alívio, o refrigério que elas buscam está em Cristo. Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 26, que o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Mateus 11, 28, Jesus convidou os cansados, os aflitos, os oprimidos para irem até Ele. E hoje não é pecado, gente. Não é pecado pedir ajuda, não é pecado pedir socorro, não é pecado ir ao psicólogo, não é pecado tomar remédio se for necessário para que você mantenha a sua saúde emocional, a sua saúde mental protegida, cuidada, blindada. Então fica aqui para os ouvintes esta ideia. Se cuide. Cuide da sua vida. Foi o bem mais precioso que Deus te deu e é um bem que você precisa administrar muito bem. Dados de contato, pastor? No Instagram, aquele tracinho embaixo, Davi, Vieira. Maravilha. Obrigado pela participação dos nossos convidados. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Queridos, vamos lá. Esse tema, como nós mencionamos, é um tema bastante delicado.
porque é um problema que nós temos visto na sociedade. A igreja nada mais é do que um reflexo, é uma mostragem desta mesma sociedade. Portanto, aquilo que acontece lá fora também acontece dentro da igreja. O tema de hoje é se haverá salvação para os suicidas. E eu falo desse tema com muito temor, uma vez que eu passei por uma síndrome chamada síndrome de burnout, nem sabia que essa maldita existia. E quando fui diagnosticado, passei ao tratamento, foram 2 anos em tratamento com psicólogo, com psiquiatra, tomando remédio. Não queria no primeiro momento tomar remédio. Na minha cabeça, tratar desse tipo de coisa era coisa de doido e eu não era doido. Só que aí eu percebi que é uma doença. Assim como nós temos doenças no nosso físico, nós temos doenças emocionais, nós temos doenças psicológicas. E o meu diagnóstico, o Dr. Maspoli, na época me deu 2 notícias. Ele falou, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu falei, qual que é a notícia ruim? Me dá a ruim primeira. Ele falou, a ruim é o seguinte, você está no nível 3 de 4. O próximo nível já é o nível patológico. No próximo nível você pode ter um infarto, você pode ter um AVC, você pode morrer, ou ainda que você não morra, você vai ter sequelas. Eu falei, caramba, e tem alguma notícia boa? Ele falou, tem. A notícia boa é que no nível 3 você pode recuar sem nenhuma sequela. Eu falei, caramba, então é essa que eu quero. Então me dá essa aí. E aí nós começamos um tratamento e foram 2 anos. Repito, não queria tomar remédio, acabei tomando remédio, passei por momentos difíceis, momentos de choro, que um dia eu conto para vocês, já contei em algumas outras oportunidades, mas um dia eu conto para vocês. Então, gente, passar por essa situação é uma situação terrível. E eu me lembro de um dia que eu estava em cima da cama e a minha esposa chegou do meu lado e eu comecei a ter uma crise emocional, e essa crise ela vem pro corpo e eram choques que me vinham do braço direito até o braço esquerdo. E eu ficava travado, eu ficava paralisado. E eu diria que esse foi um dos momentos mais difíceis desta crise que eu vivi, porque foi um momento em que eu estava travado, paralisado por essa doença. É uma doença psicológica, mas que automaticamente afeta o nosso organismo. E eu me lembro que esse dia eu fiquei muito envergonhado, porque eu urinei em cima da cama. Eu não tive controle sobre o meu próprio corpo. E eu vendo a minha filha, a minha esposa e os meus filhos olhando para mim, e naquele momento eu chorei, eu não aceitava aquilo. Eu falei, meu Deus, mas como é que pode eu não ter controle sobre isso? Eu orava a Deus e nada mudava. E naquele momento eu cheguei a pedir a minha morte. Naquele momento eu cheguei a pensar em tirar minha vida. Eu cheguei a planejar na minha mente como que eu faria. Eu morava num prédio. Eu falei, pô, daqui tá fácil resolver o problema. Só que eu fui covarde, foi a melhor covardia da minha vida. Porque no momento de uma suposta covardia, foi o momento em que eu deixei Deus agir na minha vida e pedindo a Ele que Ele me tratasse, que Ele me curasse, mas não abri mão do tratamento psicológico. Então esse é um grande problema que nós vivemos dentro da igreja. E aí eu vou dar um dado para você aqui, não vou trazer números, mas trazer uma informação a vocês terrível, e que ela vai embasar a minha consideração efetiva com relação ao tema de hoje. Muitos pastores estão se suicidando. Muitos pastores estão tirando a sua própria vida. Isto é abafado, não contam para ninguém, mas muitos pastores estão chegando ao final da sua vida e tirando a sua própria vida. E igrejas estão tirando, não contando isso para o mesmo. Por quê? Porque entende assim, não, se a gente contar, a gente incentiva. Bom, eu penso exatamente ao contrário. A gente contar para que a pessoa entenda que ela precisa de ajuda. O pastor tá lá, ele não conversa com o pastor dele, ele não conversa com ninguém, ele não vai pro psicólogo, porque ele fala assim, não, se eu contar fica mal, eu sou pastor da igreja. Alguns pastores de igrejas que tem lá a sua sede e as suas filiais, ele fala, poxa, se eu contar, o pastor vai me tirar da igreja, e me tirou da igreja, eu não tenho mais o meu ganha-pão. E sabe o que está acontecendo? Os pastores estão indo pro lodo, pro fundo do poço, ao ponto de tirar a sua própria vida. Ou seja, estão tirando a vida porque não estão sendo tratados, não estão sendo cuidados, não estão sendo amados como deveriam ser amados, porque escondem o que estão vivendo exatamente pelo problema do preconceito com relação a uma possibilidade de suicídio. E quando vê, já foi. Eu tive um amigo que se suicidou recentemente. Quando eu falo recentemente, coisa de 1 ano mais ou menos, e que era muito conhecido. Ele se suicidou, tirou a sua própria vida, num grau extremo de depressão. Estava em depressão, vive um grau extremo de depressão, alguém que teve uma vida de fidelidade a Deus, uma vida piedosa, mas no momento extremo ele vai e tira a sua própria vida. Então vamos ao tema.
haverá salvação para os suicidas? Eu diria que a gente precisaria de uma terceira opção na enquete. Sim, não e talvez. Porque eu não consigo afirmar que uma pessoa que tirou a sua própria vida, na sua integralidade, perde a salvação. Todo mundo que se suicida, ele perde a salvação. Não consigo afirmar. Porque eu entendo que depende da condição que essa pessoa está. O que é o suicídio? O suicídio, a neurociência vai explicar que o suicídio é os neurônios, transmissores, receptores, não encontram outra opção. Então, enquanto a pessoa encontra a opção, eu me suicido ou eu brinco com a minha esposa, eu me suicido ou eu vou fazer isso ou aquilo. Enquanto ela encontrar opções, ela não tira a própria vida. Quando ela tira a própria vida, quando ela não encontra mais opções. Então, gente, é um grau extremo psicológico. Imagina essa pessoa que nós citamos aqui nas Torres Gêmeas. Qual que é o grau extremo? Caramba, eu vou morrer queimado. Imagine a dor de eu sofrer queimado. Então ele não encontra outra opção. Qual é a melhor opção? A melhor opção é eu me jogar daqui, porque aí a minha morte vai ser de uma vez só. Então ele encontrou a melhor opção. E normalmente o suicídio, sabe o que é o suicídio? Tirar a dor. Eu tô com uma dor tão intensa, eu tô com uma dor tão fora de si, de mim, que a única opção que eu encontro é tirar a minha própria vida. Então eu não consigo afirmar que todos que se suicidaram, eles não têm salvação. Eu acredito que a base para a salvação, aí a gente está tratando obviamente de soteriologia, a base para a salvação, ou perda da salvação, é o arrependimento ou não arrependimento. Então, se a pessoa, no momento que ela colocou uma corda no pescoço, e quantos testemunhos tem, testemunhos, né, mais, de a pessoa tá lá, ela coloca a corda no pescoço, e quando chegam para encontrar a pessoa, ela tá com a mão na corda, e você vê que a mão dela tá doída, ela tentou de tudo que é jeito tirar aquela corda, mas não tinha mais jeito. O peso dela já tinha chutado o banquinho, já foi. Se ela tentou, você concorda que ela se arrependeu do ato? Se arrependeu. Se ela arrependeu do ato e ela é temente a Deus, naquele momento ela não pode ter pedido perdão. A pessoa se jogou de uma ponte, entre ali e até cair. Se naquele momento ela fala, meu Deus, o que eu fiz? Me perdoa. E se o arrependimento for genuíno e sincero, será que Deus não vai dar a ela a salvação? Eu creio que sim. Agora, qual é o grande problema? Isso não pode ser pressuposto para a pessoa dizer assim, então legal, vou me jogar e aí eu me arrependo depois, porque aí é premeditação. Arrependimento é real, arrependimento é decisão de mudança de vida, é mudança de direção. Se não houve metanoia, se a pessoa já fala assim, então eu vou me jogar e depois eu me arrependo, mentira, essa aí foi pro inferno. Essa eu lacraria. Por quê? Porque não houve arrependimento. A base para a salvação é o arrependimento. Então, se eu me arrependo, eu tenho a salvação. Se eu não me arrependi, eu não tenho a salvação. Aí pode ser suicídio, pode ser homicídio, pode ser o que for. A pessoa não se suicidou, mas falou, mamãe, me mata. Então, ela não se matou, mas ela mandou o outro matar. Houve arrependimento? Não teve. Então, ela não vai garantir a salvação se não houver arrependimento. Agora, para aqueles que são os familiares, qual tem sido a minha postura enquanto pastor diante de tantas pessoas que me perguntam do mesmo assunto? Eu digo para elas o seguinte, meu irmão, vamos lá, é impossível, não cabe a nós dizer quem será salvo e quem não vai, quem perde a salvação e quem não perde. Então, guarda o teu coração. Eu não vou te afirmar que sim e nem vou te afirmar que não, não cabe a mim. Mas viva com a esperança de que ele tenha se arrependido. Se ele se arrependeu, um dia nós estaremos no céu juntos. Ou seja, a pessoa já está sofrendo com a perda de um ente querido. Então, vou fazer ela sofrer com a ideia de que o irmão, ou o parente, ou o marido, ou a mãe foi para o inferno, mesmo porque eu não tenho como afirmar. Então, já que eu não tenho como afirmar, olha, você pregou o evangelho para ele? Preguei. Ele aceitou a Jesus? Não sei. Mas deu testemunho? Também não sei, porque eu preguei para ele estava ali no ato, foi um dia antes de ele ter se suicidado. Ok, você pregou o evangelho? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo chama-se Espírito Santo. Então creia que o Espírito Santo fez a obra e vamos trabalhar com esta esperança de que um dia você vai encontrar com ele no céu. Pastor, mas o senhor falou isso para ela. E se ela chegar lá no céu e ele não tiver? Na hora que ela chegar no céu, ela está preocupada mais com Cristo. Ela está preocupada em declarar santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então eu prefiro trabalhar com a esperança, não defino nem para um lado e nem para o outro. Mas eu acredito que há casos
e acasos. Se houver arrependimento, em qualquer forma de suicídio, nos milésimos de segundo, o cérebro é tão fantástico que Deus fez que a pessoa pode se arrepender. E se arrependeu, haverá salvação. Fechado? Enquete final, vamos lá? Resultado final, o que deu aí? Me perdi aqui. Tá lá 52-48, ficou o mesmo resultado anterior, ou seja, 50-50, gente. Metade foi para um lado, metade foi para o outro. Ou seja, moral da história, não tem quem ganhou e quem perdeu. Há uma dúvida aí dos ouvintes, ou a convicção, mas ficou no meio a meio. Gente, gratidão pela presença de vocês. Hoje foi corrido demais, precisava até de mais tempo, mas Deus é bom. Todos na tela? Todos na tela? Pastor Luciano, nosso africano, Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Davi. Deus abençoe, pastor Tiago Davi. Que Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta segunda, às 10 da manhã, nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. Que tal um lugar para adorar, para chorar, para se curar, para recomeçar? Todo domingo às 10 da manhã, culto, celebração e família na Bíblica Vida, na Avenida Doutor Mário Galvão, 584, Jardim Bela Vista, no centro de São José dos Campos. Eu te espero neste domingo às 10 da manhã. Bíblica Vida, uma família, um novo começo. Vida, tudo de bom. Oi, tudo bom? Quanto tempo? Não é? Tá estudando? Tô estudando teologia, acredita? Pois é, eu sempre quis estudar teologia, mas eu não arranjo tempo e os cursos são caros. Mas você já ouviu falar no Trilha 7? Não, o que é isso? Trilha 7 é uma plataforma que organiza e disponibiliza conteúdos teológicos de vários tipos. É como um Netflix teológico, por exemplo. Lá você encontra história da igreja primitiva, história da igreja brasileira, bibliologia, angiologia, cristologia e muito, muito mais. Nossa, e como eu faço para me tornar um trilheiro e ter acesso a esse conteúdo? É muito fácil. Para se tornar um trilheiro e ter acesso a todo esse conteúdo, basta você escolher um dos planos que custa menos que uma pizza. Acesse o site trilha7.com.br ou então manda uma mensagem para 011 93355 6677. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Instagram da Vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. Atenção, pastores e líderes. Neste sábado, dia 23 de setembro, às 8:30 da manhã, tem